Estamos com o Horizonte Debate e no programa de hoje falamos sobre o bullying. Professor Cristiano, qual que é o projeto que você representa e que você traz para a gente? Conta histórias, conta o que determina o projeto hoje. O programa Rede pela Paz, que é o programa que eu estou na coordenação, a gente trabalha com foco no que a gente chama de clima escolar. Clima escolar é a qualidade das interações entre os atores da comunidade escolar. Família, aluno, professor, direção. Então, clima é aquilo que qualifica as relações entre esses sujeitos. Sim. Então, a gente aborda os diversos temas que afetam esse clima. Prevenção, abuso, uso e abuso de álcool e outras drogas, o bullying é um tema. Então, a gente entende que a lei, o grande ponto positivo que ela traz é trazer à tona essa discussão, que é relativamente recente no Brasil, e também a obrigatoriedade das escolas notificarem os casos e das secretarias, das instituições publicarem dados bimestrais, relatórios bimestrais dos eventos de bullying. Em 2014, o programa Rede pela Paz, representante do Secretário Municipal de Educação, publicou o Plano Municipal de Segurança Escolar. Só mantenha para o telespectador isso, professor Cristiano. O Plano de Segurança Escolar. E uma das ações previstas nesse plano é a implementação de um plano de convivência. Sim. E o plano de convivência justamente para que a gente consiga aprimorar o clima escolar nas nossas escolas. E a mediação de conflitos é uma questão envolvida diretamente nesse plano de convivência. Que a gente acredita que o diálogo, a conversa, dar voz ao jovem, ao adolescente, à criança, a gente vai conseguir melhorar o clima nas nossas escolas. Como que a gente pode, professor Cristiano, avaliar a questão de estar dando certo ou não um projeto como esse? Estatísticas dizem, do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de que Belo Horizonte é a segunda capital com mais incidência desse tipo de problema, Como que é pensar a eficácia, o tempo de ação desse tipo de projeto? Olha, pegando 3 exemplos de escolas que já implementaram esse plano, do meio do ano passado para cá, a gente tem os relatos dessas escolas de uma melhoria assim, significativa na convivência entre os alunos, na convivência das famílias com a escola, principalmente investindo nisso, na participação da família na vida escolar, investindo na mediação de conflitos, no diálogo, até na melhoria física dos prédios, que muitas vezes, em alguns casos, a direção pega o espaço degradado, consegue fazer intervenções e a própria comunidade se apropria daquilo, se sente pertencendo àquele espaço. Então, isso tudo resulta numa boa convivência escolar. É lógico, zera as ocorrências? Logicamente que não, mas melhora significativamente. Professora Consolação, a gente pode falar que o bullying ele implica em 3 cenários, O cenário do agressor, Nós podemos até estender um pouco mais para tentarmos identificar quem é esse agressor. Esse agressor também é, na maioria das vezes, vítima. A gente tem a figura que é direcionada a essa agressão, o agredido, e temos uma plateia. Que reforça muitas vezes essa posição do agressor ser mais popular ou não. Como que é pensar? Vamos estender nessa explicação dentro desses 3 cenários para as pessoas entenderem em casa. Eu acho que você falou muito bem, Jair, porque na verdade, assim, tanto o agressor quanto o agredido são ambos vítimas, Porque na verdade, assim, esse agressor, ele precisa de plateia. Dificilmente ele vai fazer qualquer constrangimento de uma forma isolada. Então, é alguém que vem com uma vulnerabilidade na autoestima. E, de certa forma, ele procura alguém quase que semelhante a ele. Só que, para ele se sentir diferente do outro, eu preciso implementar a todo momento um poder. Então, assim, é um caso de sofrimento, há um sofrimento de ambas as partes. Então, quando o professor fala sobre esse espaço que está se abrindo, eu acho fundamental e
nesse sentido, eu alerto, e aí eu alerto os pais, que quando vão colocar um filho numa escola, pergunte à escola, qual é o projeto de ação que essa escola tem? Há um projeto pedagógico? Quais são as práticas que nós vamos trabalhar em prol dessa saúde mental? Sim. Né? Porque, na verdade, assim, essa plateia, ela também é abusada. Né? Então, naquele momento ali, ele também se coloca, né, como um agressor passivo. Acho que 2 pontos interessantes da lei, justamente que a professora está tocando. Um é incentivar, vamos dizer assim, porque a lei ela não tem um caráter punitivo, né? Sim. Que as escolas criem esses projetos. E, segundo, deixar bem claro que o agressor, ele demanda um acompanhamento pedagógico da escola, quiçá um acompanhamento psicológico, dependendo do nível de violação de direitos, até que esse próprio agressor pode estar sofrendo uma violência doméstica, por exemplo, e ele passa a escola a agredir também. Doutor Rachid, a procura ao atendimento de direito de família, ela acontece mais, pelo menos a grosso modo, da figura do agredido, né? Da família que procura. Num primeiro momento, sim, mas é muito importante destacarmos essa posição que a professora Consolação colocou, da figura do agressor, muitas vezes, inclusive, ser ilhado, ele ser tratado discriminadamente pelos outros, inclusive como sendo o brigão, o ofensor, aquele que causa o tumulto, o mal, e acaba se resolvendo, muitas vezes, através de medidas que são drásticas, até para o próprio agressor. Sim. Né? O isolamento, o afastamento, a expulsão do educandário. Né? Isso acaba reagindo de maneira diferente na sociedade. Quando eu disse que o nosso corpo docente, o professorado, ele não está preparado, não é por uma culpa do próprio professor, concordo. Nós temos uma falta de política voltada para a formação do nosso técnico de educação que lhe permita acompanhar essa evolução legislativa. Quando o professor Cristiano referenciou a lei, nós estamos falando da lei moderna, que entrou em vigor agora, que é a Lei 13.185 de 2015. Essa lei teve apenas 3 meses de período para entrar em vigor, num período justamente coincidente com o período de final de ano, de festas e férias escolares, e a nossa comunidade acadêmica não recebeu essa lei em forma de tratamento. Eu tenho sido convidado, às vezes, por pessoas ligadas à educação infantil, à educação fundamental e o nível médio, para que nós levemos aos jovens, através de palestras, de conversas, juntamente com os professores, medidas que são tratadas pela lei. E falou bem o professor Cristiano, essa lei que eu citei, 13.185 de 2015, ela não traz sequer uma punição para qualquer pessoa, nem mesmo para o agressor, e ainda recomenda, no seu artigo 4, lá no inciso 8º, ela recomenda que deve se punir o mínimo possível, ou seja, o caráter da lei é pedagógico, ele é propedêutico, quer se fazer uma mudança mais preventiva do que remediativa, mas o que chega de demanda, e nos escritórios de advocacia, que tratam do direito de família, que visam buscar reparação, é a clientela agredida, né? A maioria das vezes, porque se vê injustiçada dos dois lados. O agredido acaba exercendo, ao revés, a retirada do filho da escola, levando-o para outra escola, acreditando que está livrando do problema. E que muitas vezes o problema acompanha a pessoa. E pela minha experiência clínica, né, muitas vezes os pais chegam com essa demanda, né? Eu vou trocar de escola, mas não se percebe que, na verdade, às vezes, essa criança, esse filho, está sofrendo bullying dentro de casa. Sim. Então, na medida em que eu tenho a minha autoestima desvalorizada... E aí podemos colocar o exemplo, professora Consolação, como uma criança que tem uma mãe que se dedica muito a uma atividade física, ela é muito estética, ela gosta muito disso, e a criança gosta do joguinho de computador e gosta de comer muita pizza, ele está gordinho, sim, e aí... Sim, porque, na verdade, a gente não pode esquecer, né, que nós pais, quando vamos ter um filho, nós levantamos expectativas. Sim. Né, e buscamos uma idealização. Então, o outro jamais vai dar conta de responder às nossas idealizações. Então, eu preciso aprender a lidar com a diferença a partir desse meu filho, na medida em que eu permito ele ser quem ele deseja e não ele corresponder a um desejo. No próximo bloco,
eu queria estender um pouco mais a uma realidade que é posterior à nossa juventude, somos jovens, mas que posterior à nossa juventude, que é a ideia do cyberbullying. Queria colocar isso no terceiro bloco, porque aí as figuras de agressão, elas se tornam mais complexas. Vamos para um breve intervalo. Fique conosco, até daqui a pouco.